Prezados, vamos reiniciar agora a nossa sessão do dia 25 de maio de 2021, turno da manhã, da turma 3401. Nós iremos retomar o nosso julgamento pelo item 1 da pauta, recorrente Cooperativa Regional Agropecuária. Relator, o conselheiro Leonardo Agalsauara, passo a palavra. Presidente, questão relativamente nova, insumos de PIS e COFINS aqui na turma. Então, eu fiz um suporte aqui ao julgamento que está na pasta, acho que é possível vocês acessarem, que é um arquivo do bloco de notas, né? Vocês vão ver que são todos mais ou menos o mesmo tema, o mesmo contribuinte. Um tem impacto em repetitivos, é o paradigma. Eu dividi aquilo que é improcedência e aquilo que é procedência. Todos os processos que estão em pauta são procedência parcial. E aí, para facilitar, eu separei as rubricas, sempre paroxítonas, né, em procedência e improcedência. Eu acho que vai ficar mais fácil para a anotação do resultado. Vocês vão ver também que o item 1, ele tem uma menor extensão do que os demais itens. Agora, se a anotação for pela procedência, né, então conhece e dá provimento para os seguintes itens. O primeiro item, ele vai ter 5 itens de procedência e os demais itens, eles vão ter 7 itens de procedência. Então, isso é para facilitar a anotação do resultado na ata. Mas eu vou, então, começar pelo item 1. Né? Então, Só um segundo, doutor Leonardo. Pois não. Conselheiro Ronaldo? Eu não estou vendo o conselheiro Ronaldo. Ele saiu. Tá voltando aqui. Eu estava testando o outro aqui. Tá, tudo bem, então. Mais ou menos, eu não estou vendo você. Aí. Tá todo mundo me ouvindo? Ouvindo, sim. Vendo, não. Vou ter que sair. Eu acho que ele esqueceu de desligar o áudio e o vídeo quando entrou. Quer que eu comece, presidente? Porque eu acho que as questões são bem conhecidas aqui. Tá, vamos, beleza. Eu, sinceramente, acho que o voto do Ronaldo não vai impactar o resultado, não. Não, tudo bem, beleza, ótimo, vamos. Estão bem tranquilos, qualquer coisa eu falo de novo depois para ele. Então, eu proponho, presidente, a gente começar pelo voto, né, saltar a parte do relatório. Eu acho que vai ficar bem claro na página 36, mas se vocês fizerem questão, eu posso ler também o relatório. De forma alguma podemos ir para o voto. Tudo bem, então na página 36 eu conheço do recurso e passo a análise das preliminares. Então, a recorrente alega preliminarmente a inexistência de provas e falta de motivação que acarretaria nulidade do despacho decisório e em que pese o inconformismo da recorrente. No caso concreto, se verifica o despacho decisório de 46 folhas que escrutina cada um dos itens glosados e sob a correta premissa de que nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. E também vou acrescer que a questão a respeito da avaliação das provas acaba se confundindo com o próprio mérito, né? Então, nos termos dos artigos 10 e 59 do decreto, a nulidade deve ser decretada quando ausente um dos critérios intrínsecos do auto de infração ou lavrados por pessoa incompetente, né? Então, eu entendo que a decisão deve ser, nessa parte, mantida, afastada a alegação de nulidade. Acredito que o conselheiro Ronaldo não vai discordar desse ponto. Não, então, tudo bem. Ronaldo, não sei se você pegou, eu estou aqui na página 38, viu, no comecinho dela. Tá, eu estou acompanhando aqui no papel aqui. Não perdi nada, não. Obrigado. Então, tampouco convencem as alegações de que as decisões administrativas judiciais vinculariam as turmas do CARF, porque, embora entenda que deve existir coerência no julgamento, não há que se falar em vinculabilidade
né? Não estamos vinculados às demais decisões deste CARF. Então, afastadas também essas alegações, e aí eu passo a análise do mérito, né? Então, a gente tem aqui 2 créditos gerais ou restritos que não se referem a insumos, e os demais créditos são referentes a insumos. O primeiro deles é glosa de créditos vinculados a vendas com suspensão. O recorrente sustenta que o artigo 17 da Lei 11.033 teria garantido o direito ao creditamento de PIS e COFINS no caso de venda suspensa. Isso porque o referido normativo seria posterior à Lei 10.925, não comum entendimento. Entretanto, conforme decisões anteriores dessa turma, o artigo 17 não criou uma nova hipótese de creditamento, apenas permitiu manutenção do crédito existente no momento da promulgação da norma. Então, nesse sentido, também a decisão proferida, que é bastante em linha com o que a gente vem decidindo aqui nessa turma, né? A questão é relativamente conhecida, eu não sei se vale a leitura, né? Mas, então, nesse caso, eu proponho a manutenção da decisão recorrida, a manutenção da glosa efetuada pelo despacho. Vou para o item 2, eu acho que cotejando lá com aquela planilhinha que eu fiz no bloco de notas, fica bastante tranquilo de acompanhar também. Glosa de bens adquiridos para revenda, no CFOP 1403 e 2403. Então, em relação a esse item, a DRJ manteve a glosa por entender que não teria sido comprovado direito creditório. Eu vou ler esse trechinho, que eu acho que é importante, né? Cumpre reiterar que o ônus da prova é do contribuinte, né? E apenas a apresentação da relação exemplificativa, contemplando produtos que teriam sido objeto de revenda, sorvete Que Bom, Polidor Braço, cera Poliflor, cimento Votorantim Itaú, cera de Gioca, caixa d'água, Bardal, antiferrugem, sem identificação da nota fiscal, sem comprovação de sua inclusão na glosa e sem demonstrar que houve incidência de contribuições na operação de compra para revenda, não é hábil a justificar o reconhecimento de direito creditório delas decorrentes. Entretanto, analisando o despacho decisório, verifica-se que a autuação foi realizada a partir do memorial de cálculo, não sendo requisitadas as notas fiscais em qualquer momento. Então, aspas, né? Na relação de notas fiscais de aquisição de bens para revenda, a requerente incluiu algumas notas fiscais cujos códigos fiscais de operação e prestações, CFOPs, se referem à compra para comercialização e operação com mercadoria sujeita a regime de substituição tributária, o 1403 e 2403. Ou seja, sobre tais operações de compra não houve incidência das contribuições de PIS e COFINS. Pode a autuação ser mantida única e exclusivamente com base no CFOP, não pode a autuação ser mantida apenas com base nos CFOPs presentes no memorial de cálculo, sem que se verifique a subsunção do fato. A recorrente é clara em seu questionamento, indicando itens do memorial de cálculo aos quais não há previsão de substituição tributária para fins de PIS e COFINS. Então, eu faço aqui a relação. O CFOP, código, descrição do produto e a nomenclatura comum. Assim, considerando que o inciso 1 do artigo 3º da 10.637 e 10.833 autoriza crédito sobre aquisições de mercadorias para revenda, e que no caso concreto não há hipótese de substituição tributária por ausência de previsão legal específica, entendo deva ser afastada a glosa sobre os itens acima descritos. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário desse item, até para facilitar. Só sorvete Que Bom. Sorvete Que Bom. Não é nem que seja relevante em valor, eu acredito, né? Relatividade, né? Mas é só para não ficar uma decisão estranha, porque Polidor é uma cooperativa de agropecuária, não é isso? A atividade dela? Pois é. Aí um Polidor, essa cera Poliflor, pasta vermelha, cimento Votorantim, cera, aí também caixa d'água. Eu não entendi muito bem, isso é... Eu, para falar a verdade, eu estranhei todos os itens. Agora, Bardal, antiferrugem. Olhando o despacho, de fato, o questionamento foi só esse, né? Foi pelo CFOP. Agora, realmente é bastante curioso. Não, tudo bem, a gente... Eu entendo aquela mesma alegação do recorrente passado, do processo passado. Só foi isso que foi alegado. Tudo bem, mas será que a gente também pode trazer alguma alegação de ofício, né? Sim. Porque eu fico meio receoso da gente dar um crédito para uma cooperativa agropecuária sobre sorvete Que Bom,
sobre caixa d'água, sobre antiferrugem. Eu percebo que a análise não começou porque ela parou no CFOP, e não que ela foi realizada e só o CFOP foi o problema. Senhor presidente, tem uma outra questão aqui relevante, é que, na verdade, são créditos de revenda. Essa cooperativa, ela pode ter ali um pequeno negócio que ela, além das atividades da cooperativa, ela vende alguns produtos, ali é comum no agronegócio. Eu particularmente não estranhei esses itens. Eu estranhei até a caixa d'água, claro, porque não me parece razoável que numa pequena venda que ele vai vender uma caixa d'água, mas também não posso ficar conjecturando muito a respeito disso. Então, eu não vejo óbvio o reconhecimento desse crédito, não. Por conta desses critérios, particularmente. Tá, porque você entende que isso aí foi aquisição para revenda. Pelo que consta nos autos, é uma revenda. Ele comprou o sorvete, vendeu, tá ali na... Só porque não é atividade, né? Por exemplo, se isso aí fosse, sei lá, um supermercado ou alguma outra coisa assim, então, não estaria bem claro, não haveria estranhamento nenhum. A questão é por ser cooperativa agropecuária, né? Ela revendendo, está no objeto social da cooperativa, a revenda desse tipo de produto. É relativamente comum que haja algum tipo de atividade secundária, assim. Às vezes até um posto de combustíveis, enfim, fica aberto aí para os demais conselheiros ponderarem o que acharem melhor. Não, tudo bem, o doutor Leonardo colocou aqui, né, autoriza o crédito sobre aquisições de mercadorias para revenda, né? Tudo bem, ok. E ainda tem uma observação interessante, é o fato de que a glosa em si foi, assim como ocorreu em outras rubricas nesse processo, ela se deu exclusivamente por conta do CEFOP, o que por si só, na minha opinião, já é um motivo de desfazimento da glosa. Mas, enfim, vamos tocar aí. Não, entendi. É aquilo que eu coloquei, né? A questão da glosa, a gente pode superar, entender que ele pode ter até errado na glosa e trouxe a prova de que ele errado o CFOP e trazer uma prova, olha, eu até indiquei aquele CFOP, mas foi equívoco, a mercadoria não é de substituição tributária, e comprovar isso, tudo bem. Aí já era uma outra questão, já era a questão se realmente poderia ser tomado o crédito ou não, né? Não é só porque, eu acho que depende da situação, né? Só a gente dizer assim, ele comprovou que ele colocou aquele CFOP por erro, então já que a unidade preparadora não avançou e não analisou mais nada, então vamos dar o crédito, mesmo que seja algo absurdo. Não, se é alguma coisa absurda, a gente tem que parar e analisar, independente da motivação ter sido não, correto ou não, né? Porque aí nós temos possibilidade de trazer algum questionamento de ofício aqui. Pediu a palavra o conselheiro Oswaldo. Gustavo, você ainda está com a mãozinha levantada. Eu só fiquei com uma dúvida. O que a contribuinte alega nesse caso é que são bens para revenda, conselheiro Leonardo? Ela diz, eu comprei esses bens para fazer a minha revenda, você não pode glosar só pelo CFOP. Só isso, mas não. Não, então tá ótimo. Não, daí acho que é perfeito. Porque se ela dissesse, não, se ela fizesse um outro argumento, disse, não, isso aqui são insumos. Aí você falou, não, então não são insumos. Mas somado tudo que foi dito, acho que também tá bem perfeito, tá fechadinho. Perfeito. Conselheiro Leonardo, então. Pois não. Então, eu vou seguir para o próximo item, glosa de bens utilizados como insumos. Agora a gente vai para os insumos, né? Um a um. Eu vou também saltar toda essa parte sobre o histórico, né? E eu vou para a página 44. Bens utilizados como insumos são dois CFOPs também, o 1102 e o 2102. Então, a glosa foi fundamentada nos seguintes termos. Percebemos que foram incluídas em memória de cálculo na linha 2 notas fiscais de bens para revenda. Como visto, apenas é possível classificar nesta linha do DACOM a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e não adquiridos para revenda. Isso se verificou tanto pelo código CFOP da operação, assim como pela própria classificação no nome da operação dada pela requerente em memória de cálculo, aspas, compra para comercialização. Assim, esses itens foram glosados. Então, o acórdão recorrido indica a manutenção do despacho decisório por ausência de provas, né?
Então, essas alegações genéricas, como utilização em diversas atividades produtivas, ou que esporadicamente podem ocorrer vendas, e a incompatibilidade dos CFOPs constantes das notas fiscais de aquisição e a aplicação alegada, denotam dúvidas quanto à efetiva aplicação e finalidade dos dispêndios. Ademais, a alegação de utilização em diversas atividades produtivas não permite, por si só, reconhecer direito creditório, sobretudo tendo em conta que, como visto acima no conceito de insumos, somente dão ensejo a créditos pendentes com a aquisição diretamente relacionada ao produto fabricado ou serviço prestado, aplicados diretamente nas atividades fim da pessoa jurídica, né? Então, ainda que as aquisições possam ensejar crédito de contribuições, necessário se faz a individualização dos dispêndios, identificando suas finalidades específicas, demonstrando a observância das condições legais dos artigos tais. No seu recurso voluntário, a própria recorrente admite que, esporadicamente, podem ocorrer venda de alguns desses produtos, porém, as operações de compra foram classificadas pela impugnante, ora recorrente, como insumos de produção, pois foi essa a aplicação dos produtos nas operações em comento, independentemente do CFOP indicado para fins de ICMS. Mesmo que se admita que tais insumos possam ter sido adquiridos para revenda, o fato dos valores estarem alocados na linha de bens para revenda ou de bens utilizados como insumos na produção da sua receita não influencia no direito creditório da impugnante ora recorrente. Se observarmos uma DACOM, vamos encontrar, tanto na ficha 6A de PIS, como na ficha 16A de COFINS, que toda a base de cálculo dos créditos informada no intervalo de linhas 1 a 13 é totalizado na linha 14, e o crédito é apurado na linha 15. Então, se fosse o caso, surge a indagação de qual seria a fundamentação legal para glosar um crédito que, ao invés de ter sido informado na linha 1, foi informado na linha 2 da DACOM, né? Então, para mim, assiste razão a recorrente, porque a desqualificação dos itens como insumos não significa, per se, a impossibilidade de creditamento, tendo em vista que a rubrica insumos é apenas uma das categorias de creditamento prescritas na legislação. Então, acho que a gente poderia atravessar essa dificuldade e reconhecer o crédito para contribuinte nesse caso. Doutor Oswaldo? Não. Eu tinha esquecido de baixar a mão. Ainda não peguei o ritmo. Eu também, chatinho pra caramba isso. Então, eu vou passar para o próximo item, que é a alegação da glosa de bens utilizados como insumo de produção, CFOP 1556 e 2556. Então, acerca da referida glosa, descreveu a fiscalização ter constatado que a contribuinte inseriu na memória de cálculo várias aquisições para uso ou consumo próprio. Isso verificou tanto pelo código CFOP da operação, assim como pela própria classificação do nome, compra para uso e consumo. Na linha 2 do DACOM, somente é permitido o lançamento de compra de bens utilizados como insumos. Se o bem foi para uso próprio, por exemplo, material de almoxarifado, não há de se falar em sua utilização na produção ou fabricação do produto, pois eles não preenchem os requisitos legais expostos. A hora recorrente alega que a unidade publica em seu portal na internet a tabela CFOP, Operações Geradoras de Créditos, versão 1.0.0, que relaciona todos os CFOPs geradores de créditos para FD, contribuições, né? FD contribuições, onde orienta a informar na linha 2 do DACOM as operações de compra de materiais de uso e consumo. A recorrente sustenta ainda que, nada obstante a argumentação infundada, em contrariedade com as próprias orientações da Receita Federal do Brasil, salientes para o fato de que as operações glosadas sob esse argumento são materiais de manutenção de máquinas e instalações, e que, conforme o próprio auditor fiscal constatou, trata-se de despesas operacionais essenciais nas operações da hora recorrente. Então, eu entendo, à luz dessas premissas, também pela possibilidade de creditamento, propondo a reversão da glosa para esse caso. Então, eu passo para a glosa de serviços utilizados como insumo de produção. Então, qual foi o fundamento da glosa nesse caso, né? Em relação aos serviços utilizados como insumos, né, contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços de frete na compra para a formação do crédito tal linha. Apesar de não existir previsão legal explícita para se gerar crédito a partir da operação, sabe-se que o frete na compra de um insumo é contabilizado como um custo, e por esse motivo existem várias decisões que concordam com o creditamento desses fretes. No entanto,
deve-se respeitar a natureza da aquisição para se classificar tais custos de frete, ou seja, fretes de compra de bens adquiridos para revenda devem ser incluídos na linha 1 da COM e fretes de compras para bens utilizados como insumos devem ser incluídos na linha 2 da COM e, por fim, fretes de compras de bens que geraram créditos presumidos devem ser classificados na linha referente aos créditos presumidos. Então, o problema aqui é geográfico, né? A interessada, ela incluiu frete sobre compras para comercialização na linha referente a serviços utilizados como insumos, não respeitando assim a natureza da operação, e logo houve a glosa de todas as notas fiscais de frete sobre compra para comercialização apresentadas na linha 13 da COM. E aí acrescenta a fiscalização, conclui-se que incabível desconto de crédito em relação a dispêndios com o serviço de transporte exportado pelo adquirente na aquisição de partes e peças de reposição, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos. Mais uma vez, eu entendo que a escrituração do frete, em linha equivocada, não é suficiente para a glosa de crédito PIS e COFINS, seja no máximo, na minha visão, a multa por descumprimento ou equívoco no preenchimento de obrigação acessória. Então, considero que, não havendo fundamento diverso para a glosa de despesas com frete, deva essa glosa ser revertida. Então, provimento também quanto a esse particular. Fernanda, quer? Só um segundo. Pois não, Fernanda? É que esse é o frete, desculpa, eu me perdi aqui, mas esse é o frete que é de revenda, né? É que esse frete eu dou. Então aqui, esse é o que eu dou, né, Oswaldo? Então tá, é só porque eu já me perdi na leitura, mas enfim, então aqui eu vou só abrir divergência com relação a esse ponto, só para não deixar passar. Aqui é o frete na aquisição de insumos, não é isso? Eu entendi, Não. Tá, então, Léo, só, por favor, me explica esse frete aí que eu me perdi aqui na leitura. A contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços de frete na compra para a formação do crédito. O conselheiro Leonardo explica melhor. São fretes sobre compras para comercialização referente a serviços utilizados como insumos. Então... Não é o meu caso. Então tá, eu vou acompanhar o relator. Não, eu achei que tivesse sido só o frete de venda quando é distribuição, né, entre estabelecimentos, mas não é o caso. Obrigada. Enquanto, né, na verdade, seriam fretes sobre compra para comercialização, que deveria estar na linha 3, né? Então, essa foi a dificuldade do fiscal. Aqui não tem aquela questão dos produtos. Então não é frete de aquisição de insumos, é frete de produtos para revenda? Ele faz essa frete separação? Aquisição, né? Então, ele glosou todas as notas fiscais de frete sobre compra para comercialização. Isso. Só que ele incluiu na rubrica errada, né? Talvez isso seja a confusão. Ele colocou para frete sobre compras para comercialização na linha de serviços utilizados como insumos. Mais uma questão geográfica aí no... Na verdade, foi o conselheiro Ronaldo pediu perdão, conselheiro Gustavo, quando finalizar, conselheiro Ronaldo. Foi pela ordem. Sim, apenas concluir o entendimento do conselheiro Leonardo. Na verdade, foi o critério que o auditor fiscal utilizou nessa fiscalização foi bem restrito, né? Se o crédito não tiver classificado na linha certa, ele não reconhece, independentemente da materialidade do que tem ali dentro. Então, nesse sentido, eu acompanho pela reversão também. Exato. O conselheiro Gustavo já antecipou. No raciocínio jurídico do conselheiro Leonardo, não importou muito o que foi destinado a essa aquisição, se foi para revenda, se foi para insumo, né? Mas simplesmente o argumento exarado para a glosa é que está sendo desfeito, que parece que a fiscalização se pautou na questão da classificação aí no registro, né, na linha. A linha teria sido incorreta. Então, assim, porque o conselheiro Leonardo, no meio aí,
ele cita o insumo, a revenda e até o crédito presumido. Mas eu nem sei se crédito presumido, por exemplo, tem aí, mas não está importando isso, né? Eu estou acompanhando também. Fica aquela coisa de talvez seria até um reformácio impégios aqui, né, se a gente alterasse. Gustavo, é porque eu não sei se você está bem a par, nós temos uma divergência aqui na turma, temos conselheiro, eu não sei nem como é que está a votação aqui, mas no frete para aquisição de insumos, temos a seguinte divergência. Quando esse frete ele é na aquisição de insumos que são tributados, o frete, ele, apesar de frete de aquisição não estar expressamente previsto na lei, só o frete de venda, mas o frete na aquisição ele se incorpora, ele é custo de aquisição, se incorpora ao valor do bem, então ele recebe crédito na mesma proporção do crédito do insumo. Porém, se esse insumo não é tributado, ele é isento, a tributação suspensa, alíquota zero, aí há a divergência. Para uns, esse insumo, esse frete, não vai gerar crédito algum, porque o próprio produto não está sendo tributado. Para outros, não. Ele geraria um crédito autônomo, independente do produto ao que ele está agregado. Então, é uma divergência que nós temos, mas é por isso que eu fiz esse questionamento. Mas não se aplica ao caso, já está entendido aí a questão. Podemos passar adiante. Doutor Leonardo, com a palavra. Pronto, estava tentando abrir o áudio. Bom, então, eu vou passar para a leitura do próximo item, glosa de encargo de depreciação. Então, se opõe a contribuinte à glosa de encargo de depreciação, questionando a necessidade de os bens depreciados terem de se relacionar diretamente com os produtos fabricados e reportando-se a bens, furadeira, serra, transformador, painel de controle, bomba d'água, que teriam ensejado dispêndio de depreciação, acerca dos quais afirma: não há como se admitir que esses bens não sejam utilizados para a produção de bens destinados à venda. De fato, eles não se relacionam diretamente com o produto final, porém, esse seria um conceito aplicável ao IPI, não às contribuições. Relaciona 3 aquisições de máquinas e equipamentos que vincula a centros de custo, alegando que os bens glosados fazem parte do processo produtivo. A DIJ manteve a glosa com respaldo no, agora ilegal, conceito de insumo veiculado na Instrução Normativa 404, em que pese, a princípio, vislumbrar, né, potencialmente direito da recorrente, a ausência de documentos no presente processo e os equívocos de contabilização. A gente poderia até atravessar os equívocos de contabilização, mas falta prova, né, inviabilizam a confirmação. Em sentido semelhante, eu trago outro acórdão nesse mesmo sentido, né? Então, pelo exposto, por ausência de provas, eu entendo que deva ser mantida a glosa. Então, pela improcedência, presidente, nesse trecho, então eu vou para o próximo item, créditos presumidos na atividade agroindustrial. Nesse tópico, que pese o inconformismo, razão não lhe assiste, porque o creditamento requer a comprovação pela requerente do direito creditório. Embora o código CFLP não seja determinante para a concessão do crédito, é indicativo de sua existência, né? A mera alegação de que os produtos foram utilizados em sua atividade sem quaisquer elementos de prova, quaisquer que comprovem, impossibilitam até mesmo um voto para uma diligência, né? Então, nesse sentido, a decisão recorrida, que eu vou reproduzir, né? Então, ausência de prova, realmente, vou poupar a leitura. Os argumentos aduzidos pela recorrente não se mostram suficientes para a reversão da decisão. Houvesse qualquer indício aqui, minha proposta seria eventualmente até para uma conversão de diligência, mas eu acho que não é o caso, razão pela qual mantenho a decisão recorrida em seus termos, mantendo a glosa pela improcedência também do recurso voluntário nesse particular, presidente. E, por fim, fora agora dos créditos, né, correção do crédito reconhecido. Então, relativamente à correção do crédito, com a utilização dos juros calculados pela Selic, que trata da atualização de valores devolvidos pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição e não aos de ressarcimento. Nesse sentido, o parágrafo 5º do artigo 83 da IN 1300, que prescreve expressamente
e não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de crédito de IPI, PIS e COFINS, bem como na compensação de referidos créditos, na mesma forma que previam anteriormente as já revogadas instruções normativas, né? Essa norma ressoou em todas essas instruções. Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a Procuradoria da Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de recursos especiais repetitivos, STJ, aos quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos parágrafos 4º, 5º e 7º da 10522, né? E a nota explicativa de que trata o artigo 3º da Portaria Conjunta PFN Receita, número 1 de 2014. E a nota 775 de 2014 admite a correção do valor com termo inicial após decorridos 360 dias do protocolo do pedido. Nesse sentido, até recente acórdão dessa turma, essa turma sempre em diversa composição, 3401-008-768 de minha relatoria, votado em sessão de 25/2/2021. Então eu dou provimento nesses termos para a correção. Então, presidente, aqui, nesse caso do item 1, que tem repercussão sobre repetitivos impactados, minha proposta seria pela procedência parcial, né, pelo conhecimento de procedência parcial, para bens adquiridos para revenda, CFLP 1403-2403, bens utilizados como insumos, CFLP 1102 e 2102, bens utilizados como insumos de produção, CFLP 1556 e 2556, serviços utilizados como insumos de produção e também pela correção do crédito reconhecido nos termos desses instrumentos que eu citei. Eu acredito que não seja necessário, até para facilitar, indicar no resultado o que é improcedente, né? O que vai facilitar a anotação também do resultado. Como voto, presidente? Sim. No caso aqui, né, provimento parcial, aí a gente tem que colocar no acórdão para que foi dado provimento. Exato. Eu vou só pedir a vocês, vou passar a palavra ao conselheiro Luiz Felipe. Enquanto isso, eu vou redigindo aqui mais ou menos o acórdão para proclamar o resultado, a não ser que o Luiz Felipe tenha alguma coisa que muda. Aí depois o Oswaldo também. E depois o Gustavo. Então temos aqui na ordem, tá? Só antecipando já, né, falar até para o Gustavo. Às vezes, Gustavo, eu não estou vendo aqui a tela, estou olhando para o notebook, então eu não sei a ordem que as pessoas estão pedindo a palavra. Então, às vezes, pode ser que eu inverta, mas é importante que todo mundo fale. Então, Luiz Felipe, depois Oswaldo e depois Gustavo. Presidente, é só uma dúvida, um esclarecimento. Esse caso é só o ressarcimento, não tem vinculação à Decomp, não, né? Não tem. Porque a questão do 360 dias é até a Decomp, né? Nesse caso, como é só ressarcimento, então... Entendi. Ok. Era exatamente o que eu ia falar, mas seria interessante dar uma checada, porque no próprio relatório, aqui, que o Léo colocou, ele coloca, né, que vinculado à Decomp. Então, só para a gente poder dar uma checadinha aqui, é jogo rápido também, só para a gente poder ver, porque para a gente... A Decomp tem até o número da Decomp lá na página 3. O Carlos, ele sabia ver pelo número da Decomp a data do protocolo. Agora. Será que é no próprio número da Decomp, cara, são 6 numerozinhos que estão juntos. O Gustavo também sabe. Vai dar tipo assim, 240815, que é 24 de agosto de 2015. Tem aqui, 120, 111, deve ser então... Não, os 10 primeiros não. Não, lá no os 10 primeiros são o número do documento, os seguintes são a data, depois tem um código de 2 dígitos, que um não lembro do que se trata, o segundo refere ao tipo do documento, 3 Decomp, 7 é Decomp retificadora, e por aí vai. E os 4 últimos eu acho que são aquele código, né, que esqueci agora o nome, mas é um código gerado automaticamente. Um código de verificação. Mas eu tenho umas questões aqui a considerar. Não sei se tem relevância nesses autos especificamente. Deixa eu só abrir o processo. 12/1/2011.
um pedido de ressarcimento que foi retificado, porque está seguido do número 5, né? Quando há uma retificação, adiciona-se 4. 1 é ressarcimento, 2 é restituição, 3 é compensação. Quando retifica, adiciona 4. E esses 6 primeiros dígitos é a data. Então, é 12/1 de 2011, mas ela foi retificada. Então, o protocolo da principal foi anterior. Correto, né, Gustavo? Sim. Senhor presidente, quando eu tiver a palavra, retificação, vou fazer algumas considerações aqui, até a respeito das matérias a serem julgadas nesse processo, porque... Pois não, Gustavo. Então, eu posso ter me enganado, peço para o conselheiro Leonardo me corrigir mesmo, caso eu tenha me enganado, não sei se ocorre nesses autos, né, porque às vezes o recurso ele é genérico, né, ele contempla diversas matérias, mas eu tenho a impressão de que nesses autos existiam outras matérias a serem julgadas. Glosas na importação, né, créditos de importação, e além disso, eu acho que nos créditos de depreciação existia um outro aspecto aqui que não sei se também não está nesses autos, nesse PA, que o contribuinte, que o fiscal, ele glosou créditos de edificações que se eu não me engano, constaram como apropriados via custo de aquisição e não via depreciação, né? E aí aqui não é, no meu entendimento, eu também não daria provimento para a glosa nesse aspecto, mas porque não seria um mero erro de classificação, para mim é um erro de entendimento, é um erro de direito, ele está apurando crédito de um bem que não admite apuração de crédito via custo de aquisição, que seriam as edificações. E há questões aqui, a meu ver, posso também estar enganado, referente à possibilidade aqui, que é até uma questão prejudicial em relação aos demais créditos, dessa cooperativa de produção agropecuária apurar, créditos presumidos, né, e 2, créditos vinculados a operações com suspensão, porque isso foi mencionado, se eu não me engano, no despacho decisório. Então, tudo isso aqui que a gente for reconhecer, entendo que deva constar no voto, no acórdão, que esse crédito ele deve ser reconhecido tão somente naquilo que, com base no rateio efetuado, se refira aos créditos não vinculados a operações com suspensão, porque, em sendo uma cooperativa agropecuária, ela incorre em 2 vedações. As 2 no artigo 8º, parágrafo 4º da 10.925, nos 2 incisos, inciso 1 e 2. O inciso 1, agora eu vou ter que abrir, peraí. Deixa eu só abrir aqui a lei, porque eu tinha anotado isso, mas eu não abri a lei. Que depende do tipo de cooperativa, né? Da atividade da cooperativa, se ela é cerealista, se ela se dedica a café, arroz, tem alguns itens específicos da 10.925. Não é um impedimento in totum das cooperativas apropriarem crédito básico, né, nas suas aquisições. Mas, conselheiro, nesse caso eu entendo que ela entre nessa vedação não pelo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 8º, que fala em cerealista, etc. e tal, e sim pelo fato dela se referir... Cooperativa agropecuária. Produção agropecuária, que isso é inequívoco nos autos, que ela está no inciso 3. E, por conta disso, ela incide na vedação do parágrafo 4º do mesmo artigo, que vem dizendo: é vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos 1 a 3 do parágrafo 1º deste artigo, e aí inclui a cooperativa de produção agropecuária, crédito presumido de que trata o caput deste artigo. Ok. E aí o que é mais relevante para a gente? O inciso 2, de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão. Eu não tenho certeza se isso ocorre nesse processo, mas assim, a meu ver, sim, porque eu tenho a impressão de ter visto esses questionamentos na DRJ, isso foi mantido na DRJ, e o contribuinte continua a questionar. Então, eu creio que a gente deva se pronunciar a respeito desse ponto e deixar claro que, a princípio, pelo menos no meu entendimento, qualquer crédito que está sendo analisado aqui em natureza básica, ou seja, o valor do crédito, em relação à possibilidade, ou melhor,
após a apuração desse crédito básico, a parcela vinculada às saídas com suspensão deve ser excluída. Isso está no acórdão da DRJ, realmente. E lá tem uma vedação, ele veda, é porque está no artigo 8º, né? O que ele fala? Parágrafo 4º, é vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos 1 a 3 do parágrafo 1º. E aí, realmente, né, no inciso 3 está a questão do cooperativa agropecuária. Aí no inciso 1, ele fala que veda o crédito presumido, e no inciso 2, crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão. Presidente, mas isso não foi afastado lá pelo conselheiro Leonardo, lá na primeira parte lá, inclusive ele cita a DRJ, que ele mantém... Crédito presumido, sim. Por fim, na atividade de beneficiamento de cereais, recai no enquadramento parágrafo 4º, artigo 8º da Lei 10.925, que foi citado aqui. É o primeiro item do voto. Mas veja bem, com a vedação do inciso 2, então, na verdade, ele não tem crédito nenhum. Não, a não ser, quer dizer, teria que fazer o rateio, né? Como vimos, ele, por exemplo, ele deve ter uma parcela residual aí de revenda, que foi o crédito que nós concedemos a respeito do Que Bom e por aí vai. Então, com base no que tiver no DAPOM dele, o crédito que a gente vai reconhecer aqui, ele tende a ser ínfimo, né? Porque ele vai se referir tão somente à parcela vinculada a operações sem suspensão. Ele, inclusive, o questionamento que o conselheiro Leonardo aborda no começo do voto, ele não se refere exatamente a esse ponto. Ele passa de forma tangencial por esse ponto, ao meu entender, mas ele se refere aos argumentos do contribuinte de que ele não incorreria na vedação ao ressarcimento, se eu não me engano, desse crédito, posso estar enganado agora, por conta da regra geral que existe lá na 11033, né? Enfim, não lembro agora da lei. E aí aqui o conselheiro Leonardo bem pontua que ele incide sim na vedação específica aqui para o crédito do agronegócio, para o ressarcimento. Agora, além disso, a questão do crédito em si sequer poder ser apurado, porque ele se enquadra justamente naquele restrito grupo de pessoas jurídicas que estão aqui, que pretendem, ou melhor, que a legislação pretende que sejam neutras para o regime de crédito presumido, né? Ele gera direito a crédito presumido para quem adquire dele, mas, por outro lado, não pode apurar crédito presumido e sequer pode apurar crédito em relação às operações saídas com suspensão, ou seja, é para ele ficar neutro dentro do agronegócio. E aí ele só opera, ele só tem relevância para o PIS e COFINS naquelas operações em que ele está atuando ali fora do objeto dele, que é quando ele revende o sorvete Que Bom ou a caixa d'água. Então, para mim, esse é o main legis aqui, por isso que eu entendo que ele não deve ter direito a esse crédito. Em relação à parcela do rateio, essa parcela ínfima, também ficaria complicado porque não foi feita a demonstração, né? Teria que, aí, no caso, o contribuinte fazer a prova, né? Os valores, quanto foi da parcela. Isso deve estar até para a própria linha de defesa dele, né? Ele teria que ter usado isso pelo princípio da eventualidade, né? Fazer um capítulo. Caso se entenda que os créditos vinculados às receitas com suspensão não daria direito, apresento o rateio conforme determina a DRJ. Ele não fez isso, né? Conselheiro Oswaldo pediu a palavra, foi? Não? Já estava com uma dúvida, mas já dissipou-se. Conselheiro Leonardo, quer pedir uma vista de mesa, a gente retoma o processo, você analisa... Não, eu vou dar uma olhadinha agora, só na parte da importação, eu acho que eu vou acrescer nesse item. Agora, é porque tem um processo aqui, que são vários processos, né? Um desses processos, de fato, o contribuinte fala a respeito do crédito de importação no recurso voluntário, mas não na manifestação de conformidade. Não sei se aqui acontece a mesma coisa, deixa eu só confirmar.
Mas a vedação de crédito, é vedada, por isso que eu estou matutando aqui, é vedada às pessoas jurídicas fixadas nos incisos 1 a 3 do parágrafo 1º deste artigo, aproveitamento de crédito em relação às receitas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput desse artigo. Ou seja, nós até votamos isso em alguns casos meus antigos aí, que são as cooperativas que vendem para as pessoas que estão no caput, e não para que vendem para outros tipos de pessoa jurídica. E aí sim, a norma é bem clara nesse sentido. Ela diz assim, ela complementa ali com o objeto indireto, né? Em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão para as pessoas jurídicas de que trata o caput desse artigo. Então, o que precisa ver é para quem exatamente essa cooperativa vendeu. Se ela vendeu para uma empresa normal, aqui não está dizendo que tem vedação. A vedação aqui tem 2 requisitos. 1, as receitas efetuadas com suspensão, e 2, as pessoas jurídicas de que trata o caput desse artigo. Então, aí tem uma diferença de tanto tipo de venda, quanto de destinatário das mercadorias. Eu não sei se o conselheiro Leonardo analisou isso no processo, ele deve ter analisado com certeza absoluta, e por isso que ele deu provimento para essas outras vendas aqui. Evidentemente que deve ser feito rateio proporcional, até porque o rateio proporcional não foi nem discutido aqui nesse processo, né? Não foi levantado por ninguém. No acórdão da DRJ foi sim. Conselheiro Oswaldo, até uma consideração a respeito do que você acabou de mencionar, porque eu posso estar enganado, humildemente digo aqui, mas até onde eu lembro, a redação do inciso 2, ele acaba sendo até um pouco redundante, porque ele vem dizendo de crédito em relação às receitas de vendas com suspensão, né, e aí vamos lá, o objeto indireto, as pessoas jurídicas de que trata o caput. Mas a verdade é que não existem outras saídas com suspensão que não sejam para aquelas pessoas jurídicas. Não existe na legislação, pelo menos eu não estou enxergando, não lembro aqui, eu posso realmente estar enganado, e se tiver, peço que alguém me corrija para a gente votar da melhor forma. Mas, em não existindo, a própria classificação do contribuinte no DACOM, informando que a determinada quantidade de saídas dele foi com suspensão, já pressupõe que tenha sido para aquelas pessoas jurídicas, porque se ele está informando que foi com suspensão, foi justamente no regime do agronegócio, né? A não ser que ele fizesse prova cabal de que a suspensão foi por alguma outra razão. Qualquer outra razão, mas não me parece existir hipótese de suspensão, a não ser essa. A auditoria fala várias vezes na questão do rateio. Se vocês forem ler o próprio relatório da DRJ, né, quando ela cita, ela praticamente fez uma transcrição do despacho decisório. O contribuinte fez um rateio, só que a Receita a unidade preparadora não acatou. Nós ficaríamos nessa situação, né? Não existisse essa vedação, os créditos que a gente acabou de julgar, eles poderiam ser concedidos. Porém, considerando essa vedação do artigo 8º, bem ressaltada pelo conselheiro Gustavo, na verdade, não tem como, né? Eu entendo que um encaminhamento deva partir primeiro pela possibilidade em abstrato desses créditos existirem, né? Primeiro, até porque para a gente fazer o rateio, a gente tem que apurar o valor bruto, né? Então, a gente tem que reconhecer aqui as glosas item, como o conselheiro Leonardo já fez, já propôs, e após tendo feito essas considerações, acrescentar essa vedação para justificar a aplicação do rateio e, assim, apurar o valor efetivamente de crédito que pode ser apurado. E aí aqui fica uma questão que eu julgo relevante, que é o seguinte:
tendo em vista que, ao final das contas, o crédito a que o contribuinte vai ter direito ao ressarcimento é tão somente aquele vinculados a operações desoneradas, eu creio, inclusive, que, ao final, não vai haver crédito passível de ressarcimento. Ao final, não vai haver, porque, pensem, se a gente fizer o rateio, ainda que a gente apure uma parte do crédito vinculada a operações com revenda, por exemplo, que parece ser a única operação excluída do agronegócio dele, essa parcela ainda assim é vinculada a uma operação tributada no mercado interno para a qual não há ressarcimento ou compensação. Então, esse contribuinte, no fim das contas, o crédito que ele demanda é um crédito vinculado à operação desonerada, mas a desoneração é por meio da técnica da suspensão no agronegócio, para a qual a vedação explícita. Então, creio que, ao fim das contas, a gente acabe não concedendo crédito nenhum, embora, em abstrato, cada uma dessas operações gere direito a crédito. Daquele pedacinho do rateio que ficaria para revenda, ele ainda poderia aproveitar para a dedução do próprio tributo. Sim. Apesar de não poder para compensação nem ressarcimento. Sim. Exceto se ele tiver alguma coisa residual aqui, mas não foi demonstrado, né? Se ele tiver alguma venda aqui, vamos supor, a alíquota zero, ou enfim, se ela atuou em algum momento porque a cooperativa agropecuária, ela também pode atuar, a depender das atividades dela, em algum momento, como uma cooperativa agroindustrial, né? Ela não está a todo momento atuando da mesma forma. Se ela realizou alguma venda aqui como agroindustrial e por qualquer razão foi uma venda alíquota zero, em relação a essa venda, o rateio todo que for feito, em relação a isso, ela tem direito ao ressarcimento, mas parece ser algo bem residual nesses autos aqui. Não parece estar demonstrado. Presidente, pois não. Só pedir um esclarecimento ao conselheiro Gustavo. Então, em termos assim de encaminhamento de uma proposta, teríamos que aderir em tese, a essa solução do conselheiro Leonardo, mas com a restrição do rateio e mais uma segunda restrição em relação a esses que saíram tributados, que ele poderia só reduzir, né? Como é que nós poderíamos acrescentar isso no voto do conselheiro Leonardo, como uma proposta, né? Não sei se o conselheiro Leonardo vai aderir, ou uma proposta de divergência, a gente fazer duas restrições, uma em relação a essa do rateio e a outra dessa impossibilidade de compensação e ressarcimento desses que saíram tributados. Gustavo? Eu estava aqui pensando, né? Eu creio que, em termos redacional, seja possível resolver, né? Mas eu creio que a decisão vai ter uma liquidez bem baixa, né? Porque vai depender... Oi, conselheiro Oswaldo, está sem microfone. Não, fica tranquilo. Eu sou muito expressivo. Então, mas quando eu precisar falar, realmente é o microfone. Mas eu estou dizendo que não tem problema nenhum lá embaixo o link dá zero. A gente só tem que aplicar o direito mesmo. Eu me expressei mal. Eu quis dizer que a nossa decisão ela vai ficar, para ser executada, ela vai ficar dependente de um processo de apuração bem complexo, né? Claro, não tem mais o que ser feito, mas só faço essa observação, porque a unidade local, para além de reapurar todo o crédito com tudo que está sendo votado aqui, ela vai ter que observar esse rateio, que, enfim, a gente vai estar passando aqui tangencialmente, e, além de tudo, vai ter que reconhecer o crédito ressarcível, que é o que, ao fim das contas, importa aqui para o processo, né, que a gente está tratando de um perder-compra, tão somente aquela parcela vinculada a operações desoneradas, excluindo as desonerações decorrentes da suspensão do agronegócio, por expressa vedação. A minha sugestão para a redação
ou redação, o conselheiro Leonardo vai decidir, mas para a redação do acórdão, seria simplesmente a negativa de provimento. Seria simplesmente negar provimento, não é uma redação complexa. Caso o conselheiro Oswaldo, ou Leonardo, ele queira aderir a essa tese, ele apenas poderia complementar após cada um dos tópicos, onde, como o Gustavo falou, né, onde abstratamente o crédito poderia ser concedido, apenas acrescentar um. Contudo, entretanto, o crédito não pode ser concedido em razão da vedação do artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 2. Em relação ao tópico da revenda de mercadorias, onde poderia haver o rateio, esse rateio não foi demonstrado pelo contribuinte, né? Pelo princípio da eventualidade, ele teria que fazer, seria carência probatória mesmo, né? Ele teria que apresentar notas, fazer o rateio, verificar qual o crédito. Ele foi aquela aposta do tudo ou nada, né? Que a gente já discutiu algumas vezes aqui. Ele não quis pensar numa possibilidade intermediária. Ele ou eu levo tudo, ou eu não levo nada. Então, eu acho que seria mais um encaminhamento pela negativa integral de provimento e, em relação específica à questão da revenda, carência probatória. Mas é minha sugestão apenas. Senhor presidente, quanto a isso, eu tenho só eu não digo uma objeção, mas só uma ponderação, que é o seguinte: esse rateio, embora não esteja nos autos, ele está no DACOM, né? Isso foi informado à administração tributária. Então, bem, nós não somos Receita Federal aqui, mas não tem como ignorar o fato de que esse rateio existe, já foi informado para a Fazenda. Então, eu penso que fazer isso, por outro lado, é passar por cima. Eu procurei aqui nos autos e não vi o DACOM. Seria interessante que ele estivesse aqui, que a gente já conseguia até antecipar um juízo de valor a respeito do que ocorreria na eventual execução desse acórdão. Mas eu não sei se não sei se talvez seja a melhor solução já negar de forma sumariamente, por falta de prova, porque aí, se fizéssemos isso, entendo que nós estaríamos também negando em abstrato. Nós estamos negando em abstrato por supor que o contribuinte... Por presumir que o contribuinte não tem direito a crédito nenhum, ainda que a gente efetue o rateio. No entanto, esse rateio pode estar lá no DACOM, né? Que já está informado a Fazenda. Mas ele está no DACOM feito exclusivamente com as receitas de revenda? Então, era isso que seria interessante nós sabermos, né? Pois é, porque para pedir para a unidade preparadora fazer o rateio que ele deveria ter feito, aí é que é a questão do princípio da eventualidade, né? Será que a gente não poderia, considerando o DACOM hoje, a princípio, considerando que isso não foi levantado nos autos, o rateio do DACOM, a princípio, ele presume-se válido, né? Isso não foi... Então, será que nós não poderíamos aplicar a decisão da forma como o conselheiro Leonardo foi propondo, com as considerações que eu fiz, considerando as informações que estão no DACOM? Olha, a gente teria que colocar algum tipo de constar na decisão, aí ficaria uma decisão realmente ilíquida. Sim. Mas há uma possibilidade de que que a unidade preparadora aí ficaria, ser uma diligência para fazer isso. Foi uma possibilidade para que ela, aí o que é que aconteceria? Para ela pegar o rateio que o contribuinte apresentou no DACOM, excluir desse rateio todos os créditos vinculados a receitas de vendas com suspensão, obter o novo rateio, os novos percentuais, e aí sim aplicar. Tem alguma coisa parecida com isso no voto, né? A DRJ tem um rateio já feito, né? Ou ele copia o rateio da... Eu estou com uma certa dificuldade para abrir os documentos. Presidente, essa solução que o conselheiro Gustavo está apontando, eu acho uma boa solução,
porque o voto do conselheiro Leonardo, ele refutou muito dos argumentos que foram apresentados, me parece que pela DRJ, né, essa questão geográfica, né, de linha tal, a linha 1, linha 2, então ele foi concedendo mediante essa refutação. Apenas essa consideração do conselheiro Gustavo é que aquele crédito que, em tese, ele teria, mediante essas refutações desses argumentos, na verdade, teria algumas restrições. O que eu acho que a gente deveria aproveitar, partir do voto do conselheiro Leonardo e fazer essas restrições apontadas pelo conselheiro Gustavo. O próprio conselheiro Gustavo está dizendo que é possível fazer uma redação considerando essas restrições, nós poderíamos fazer desse jeito, mesmo que quando for feito a execução do nosso acordo, que vai ficar realmente líquido, o crédito seja ínfimo, né, a favor do contribuinte. Ronaldo, se vocês forem ver na folha 16 do acórdão da DRJ, é o relatório ainda, o último parágrafo da folha 15 e a tabelinha da folha 16. Tem assim, os índices de rateio utilizados no recálculo do DACOM foram os seguintes. Então aí, parece que a fiscalização, né, no despacho decisório, olha só, ele refez o rateio do contribuinte. Do DACOM. Sim. Só que, quando você olha aqui, não tem o rateio. Eles poderiam, assim como eles refizeram esse rateio, eles poderiam refazer uma nova tabela, porque o que é que adiantou aqui? Vejam o que aconteceu o que aqui. O crédito concedido foi 0, tá? Nada foi concedido para o contribuinte. Por quê? Porque pelo rateio que foi feito, algum crédito poderia ser dado. Então veja que tem um percentual de vendas para exportação, tem um percentual de venda no mercado interno tributada, outra não tributada e outra não tributada via suspensão. Então tem 4 categorias aí que compõem o rateio. No entanto, nenhuma delas foi considerada apta a gerar crédito, porque o contribuinte pede 200 e poucos mil, né? Uhum. E não foi concedido nada. Uhum. Não sei se é esse, não sei se eu estou confundindo. Senhor presidente, mas eu acho que com essa planilha aqui que você apontou agora, eu acho que talvez a gente consiga solucionar a questão, porque a planilha das folhas 16 do acórdão da DRJ, ela vem trazendo, ela tem as informações que a gente precisa. Ela tem a proporção das receitas das vendas para exportação, né, que nesse caso está fora aqui para a gente, porque é o crédito do mercado interno. Tem a venda no mercado interno tributada, que é interessante para apurar o crédito dedutível, mas, enfim, não vai compor o crédito que a gente vai ressarcir. De forma surpreendente, porque eu achei que fosse algo residual, tem a venda do mercado interno não tributada, excluída a suspensão, que é o caso que é a vedação que a gente está reconhecendo, e é em cima dessa proporção aqui que o contribuinte vai ter crédito ressarcível, 35, aparentemente, pelo que parece, está nos autos, 35%, 26% e 16%, e, por fim, aquela parcela de crédito que, por uma questão antecedente, não permite sequer apuração, né, por conta da vedação da 10925. Então, eu creio que, apurando de forma bruta os créditos que a gente analisou aqui, ou melhor, que o conselheiro Leonardo analisou, e com esses valores, né, considerando que esses valores são os valores que já foram apurados, tanto pela fiscalização e que, a princípio, foram mantidos nos autos, né, eu acho que a partir disso aqui, com base nessa terceira linha, que vem falando 35%, 26% e 16% respectivamente, a gente consiga apurar o crédito vinculado a receitas desoneradas no mercado interno, ou melhor, o crédito da 10865, né, que é mais correto dizer o nome da lei, na minha opinião, porque nesse bolo aí também entram
as vendas vinculadas à receita de exportação também, né, as operações de importação vinculadas à receita de exportação, né? Eles também entram no crédito da 10865. Eu vou pedir vista de mesa do processo. Se eu conseguir finalizar ele até a tarde, a gente coloca. Se não, eu vou pedir vista do processo. No final, ele nega, se você olhar o final do despacho decisório, ele nega o crédito ressarcível de exportação, pois já existe PER dos créditos vinculados analisado em outro PER. Então veja que isso já foi pedido em outro processo. Em relação a esse crédito no mercado interno, na verdade o despacho de história não negou integralmente não, deu 55 mil. Então eu acho que aqui a gente tem que parar para fazer uma análise mais aqui, ó. Na primeira folha 6 do processo, ele faz uma tabelinha. Então, o valor do crédito pedido em janeiro, 368 mil, confirmado 0. Fevereiro, pediu 364, confirmado 55.500. Março, pediu 395, confirmado 0. Então, acho que a gente tem que dar uma olhadinha com mais calma aí. Qual o motivo que foi confirmado 55 em fevereiro e por que não foi confirmado nada em janeiro e março? Acho que é melhor fazer uma leitura com calma desse despacho decisório aí, para a gente tentar compreender melhor o que é que aconteceu. A princípio, eu retiro o processo com vista de mesa, então a gente olha no retorno na tarde. Caso não seja possível, aí for necessário um pedido de vista mesmo, aí vai ficar com o nosso decano, Luiz Felipe, para que a gente não tenha que passar pela votação toda até chegar em mim. Ou algum outro, mas claro, Luiz, fique à vontade se você já se sentir pronto para votar. Bom, feito isso, prosseguimos, são 11h36, né? Vamos lá. A gente está um pouco devagar. Mas a gente começa assim, depois pega a pressão, né? O que é que ficou aqui faltando? Acho que é Luiz Felipe agora. Inamorata. Item 30. Item 30 da pauta. O presidente já está na pasta. Aliás, perdão, item 31. 31, acho que já está na pasta já. Botei de manhã. Namorado. Posso começar, presidente? Por favor. Eu vou passar rapidamente aqui um processo que é retorno de diligência. Só um minutinho, Luiz Felipe. Eu não estou conseguindo encontrar teu voto aqui, não. Eu também não. Também. Você colocou alguns, realmente, mas não esse. Não foi esse? Peraí. Eu ponho aqui rapidamente, então. Pronto. Esse não foi. Agora foi. Tá ótimo, chegou aqui. Tá. Eu vou passar rapidamente aqui pelo relatório, até para me lembrar. Claro. E conforme for aí, a gente precisar para algum detalhe, a gente volta. É um retorno de diligência. Gustavo, baixa a mãozinha aí, por favor. essa mão É um pedido de restituição. Pedido de restituição apresentado 26 de março, pedido de apuração, que houve vinculação a débitos declarados em DCTF. Então, foi mantido esse indeferimento pela DRJ. Vou lá para a parte do recurso voluntário. Não resignado com a decisão que lhe foi desfavorável, depois, tempestivamente, recurso voluntário, como se atesta a partir o documento alega em síntese, que pleiteou a expedição de ofício à franqueadora do Grupo Boticário para que esta informasse os valores retidos a título de PIS e COFINS em 2001, mas o pedido foi indeferido pela DRJ Campinas
cerceando sem dúvida o direito recorrente, de forma que deve ser anulada a decisão de primeira instância. A empresa é franqueada do Grupo Boticário e no ano de 2001 teve a sua forma de tributação modificada relativamente ao PIS/COFINS, os quais passaram a ser retidos pela franqueadora, desobrigando a recorrente do pagamento desses tributos, tudo com base na Lei 10.147, tributação monofásica, mas por equívoco, mesmo após a edição da lei supracitada, continua a recolher os tributos referentes a PIS e COFINS declarando esses impostos DCTFs. Os pagamentos em duplicidade seriam patentes e, para comprovar esse fato, requereu-se a expedição de ofício à franqueadora para que informe os valores retidos no ano de 2001, o que foi negado de forma indevida pela 5ª turma de julgamento. Nesses termos, ela requereu expedição de um ofício para que, após a análise dos documentos juntados, expedição de ofício à franqueadora, solicitando informações sobre a retenção dos tributos que foram pagos em duplicidade, seja deferida a compensação formulada. Todavia, somente por dever de ofício, cautela profissional, tarará, tarará. Houve uma primeira votação aqui, e a turma anterior entendeu que, embora seja do contribuinte o ônus de exibir os documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi feito, e que, por outro lado, incumbia ao fisco também solicitar a expedição de documentos que precisava para tal mister, o que data vênia também não foi feito, entendeu aquela turma razoável a pretensão do recorrente quanto à diligência perseguida, não para a franqueadora, a indústria boticário, mas para a própria recorrente, especificamente para que seja compelida a exibir a relação de seu faturamento no período objeto da demanda, com as respectivas NCMs de que trata o artigo 1º da Lei 10.147, pois já estão nos autos guias de recolhimento dos produtos em sua integralidade. Então, houve a conversão em diligência, e a DRF Campinas cumpriu a demanda e intimou a recorrente a apresentar os documentos e informações requeridas, pedindo tempo de informação fiscal. Expirado o prazo fornecido pelo fisco para apresentação dos documentos e informações requeridas, sem qualquer manifestação da empresa, o processo administrativo foi devolvido para julgamento. Então, esse é o relatório, presidente. Eu vou ao voto. O recurso tempestivo atende os demais pressupostos de admissibilidade, dele se toma conhecimento, há uma arguição preliminar de nulidade, que é o que eu vou tratar agora. Faço inicialmente aquelas preliminares, cito lá 10.833, artigo 7235, e continuo. Sobre essa ótica, inicialmente não vejo qualquer vício ou macro que possa validar o despacho decisório, que deferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações a ele vinculadas. O despacho foi emitido por autoridade competente, à vista de informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente, e consignou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não homologou a compensação declarada. Não existe, assim, qualquer indício que denote vício irremediável. Também não vejo qualquer prejuízo do exercício de direito de defesa. Ao contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificado do que motivou a homologação e teve, ao longo do presente litígio, diversas oportunidades de trazer aos autos documentos e informações que entende capaz de reverter a decisão administrativa. Não comprovado, ao meu ver, violações contidas no decreto 7235. Não há ainda qualquer cerceamento por parte do colegiado, pois a decisão de primeiro piso apontou de maneira clara, precisa, todos os elementos que levaram a unidade a concluir pela inexistência do crédito e à vista da constatação de sua utilização para a quitação de débitos declarados. Está bem fundamentado o acordo e recorrido a concluir pela inexistência de liquidez e certeza do crédito. A recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância, alegando que a autoridade julgadora não teria solicitado diligência para comprovar as alegações de pagamento e duplicidade existentes no processo, tendo sido proferida a decisão com preterição de defesa. A solicitação de perício de diligência é feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao litígio de feito ou obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos. Cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide. Ao revés, necessária sua realização, se o julgador se convencer de que a constante dos autos se apresenta como necessária e suficiente ou deslinde da controvérsia que possa julgar. Foi o que ocorreu. Entendeu o colegiado de primeira instância que não teria impugnante comprovado a existência do alegado pagamento devido ao maior. Não implica cerceamento de defesa em deferimento de solicitação de perícia ou de diligência e análise de pedidos dessa natureza. Trago aqui um julgado do Trevisan e considero improcedente, portanto, qualquer arguição de nulidade. No mérito, discussão que se inicia manifestação de conformidade pelo indeferimento de pedido de restituição de PIS/PASEP, os quais a empresa pretendia utilizar como crédito compensar débitos de RPJ-CSL por pedidos de compensação.
teria dado ensejo ao INDEP, segundo a recorrente, pagamento em duplicidade da contribuição juntamente com a empresa franqueadora, o qual também teria recolhido tributo em tributação monofásica por força da Lei 10.147/2000, que eu transcrevo aqui abaixo. Em tratamento manual, a autoridade competente para o reconhecimento do crédito indeferia os peritos formulados em virtude de ter constatado que os pagamentos apresentados pelo interessado estariam alocados a débitos declarados em DCPF. Aqui eu trago os excertos aqui, onde a DRJ mostra isso daí. E ela complementa também que não foram trazidos à colação quaisquer documentos comprobatórios que seriam, no mínimo, os registros contábeis e fiscais das operações realizadas, de forma a evidenciar que o faturamento que ensejou os recolhimentos das contribuições foi gerado pela saída de produtos que entraram no estabelecimento já sob o regime de tributação monofásica. Ou seja, teve aqui uma carência probatória também. Mesmo após a ciência dos termos do acordo recorrido, a recorrente limitou-se a repetir em seu recurso voluntário as alegações de que haveria pagamento em duplicidade da contribuição e defende a nulidade da decisão de piso por cessamento de defesa, em razão da recusa daquela autoridade em oficiar a franqueadora. Nada juntou os autos relativamente aos registros contábeis e fiscais da operação realizados que poderiam dar suporte à comprovação do direito que alega ter, como salienta a decisão de piso. Pedido dessa natureza, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito, de outra feita, princípio de verdade material, papel do julgador, verificando estar minimamente comprovado nos autos, solicitar documentos complementares para formar sua convicção, de forma a subsidiar a atividade probatória já desempenhada pelo interessario. Foi o que ocorreu no presente processo. Elementos e informações trazidos com recurso foram apreciados, e, à luz da possibilidade existente de o crédito, o julgamento foi convertido de diligência à unidade jurisdicionante da contribuinte, a qual, desde o início do litígio, não foi capaz de trazer os autos em todas as oportunidades a comprovação que ele incumbia fazer. Ou seja, novamente oportunizado a fazer a prova de acolhimento devido, pela resolução do CARF, tendo sido regularmente estimado a fazê-lo, quedou-se inerte a recorrente como relatado. À vista de todo exposto, não se desincubiu de trazer os elementos necessários de prova, e eu entendo que não há elementos para reformar e voto no sentido de rejeitar a preliminar nulidade e negar provimento ao recurso. Presidente, como eu voto. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta. Permanecemos com o conselheiro Luiz Felipe, item 38, Unimed do ABC. Itens 38 e 39, eles são iguais, Luiz? Presidente, será que um é PIS e o outro é COFINS? Eles são, deixa eu ver aqui, Belém, eles são iguais, eu vou ler o 38, ok? Perfeito. Também é retorno de diligência. Eu acho que também é simples. Só eu me perdi aqui. Eu vou abrir o 38, então. Presidente, eu vou fazer da mesma forma, não tenho a memória tão boa quanto os colegas aí, eu preciso passar pelo relatório para lembrar do que está sendo tratado. Fique tranquilo. Então, um despacho decisório eletrônico, em que ele alega manifestação de inconformidade que, com a vigência da Lei 10.637, ele passou a recolher o PIS pelo regime não cumulativo e fez uma retificadora, foi considerada improcedente a manifestação de inconformidade, ele entrou com recurso voluntário, ele em síntese alega que o acórdão recorrido foi enfático no sentido de que o direito creditório não poderia ser admitido e a compensação que dele se aproveita não poderia ser homologada em razão da inexistência nos autos de provas documentais robustas para comprovar a existência do pagamento devido a maior. E por meio de documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, que aqui eu listo tudo que ele trouxe, base de cálculo, demonstrativo de PIS/COFINS, indicando diferença maior, mês e par de número do livro diário, ele trouxe um conjunto de documentos aí.
Apoiando-se nesses argumentos, na comprovação documental apresentada, solicitou julgamentos de procedência e pediu que se fosse dado provimento. A questão foi objeto de apreciação por esse Conselho, a qual, à vista de robusta documentação apresentada no recurso voluntário, achou por bem converter em diligência a unidade de origem para que essa tome conhecimento e analise e se pronuncie sobre a documentação exibida com recurso voluntário nos termos do voto relator. Caminhado o feito, a DRF Santo André cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio de despacho de silêncio de folhas 64 e 65. Conclui a autoridade fiscal pelo reconhecimento do direito creditório e pela homologação da compensação apresentada. Eu passo ao voto, presidente. Pois não. Como eu falei, então, houve um indeferimento, ele trouxe em recurso voluntário aquele conjunto de documentos. Eu vou direto à parte do... Faço aqui no início para poupá-los aqui aquela questão da retificação após o despacho decisório. Falo que da retificação ele tem que comprovar quando visa a reduzir ou excluir tributos. Vou lá para frente, onde eu falo na página 6, quando eu trato já do retorno da diligência, para a gente ser mais rápido, presidente. Em atendimento à solicitação da análise da documentação constada feita pelo CARF, a DRF Santo André analisou os documentos juntados e concluiu pela procedência dos argumentos trazidos pela empresa nos seguintes termos. Logo no finzinho, comparativo entre o regime não cumulativo e cumulativo, base de cálculo, e ele conclui da seguinte maneira: opino pelo reconhecimento de direito creditório e pela homologação da compensação apresentada na DECOMP e tal. De fato, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza de liquidez do crédito pretendido a compensar. De outra feita, pelo princípio da verdade material, o papel do jogador solicitar documentos complementares de forma a formar sua convicção de forma subsidiária a já desempenhada pelo interessado. Tendo a autoridade competente para reconhecimento do crédito atestado, sua liquidez e certeza a partir dos elementos constantes dos autos e demais sistemas da Receita Federal, entendo que há elementos para a reforma do despacho decisório, ou seja, estou acolhendo o relatório de diligência. Assim, realizada a análise da robusta documentação comprobatória apresentada e atestada a rigidez do direito ao crédito indicado pela autoridade competente, adiciona lugar à compensação declarada até o limite do crédito reconhecido. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento a recurso voluntário, presidente. É como eu voto. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. É o mesmo resultado para o item 39? Perfeito, presidente. É igual. Tá ótimo. Bom, com isso nós terminamos amanhã. Terminamos mais ou menos, né? Ficou faltando a gente analisar aquele processo, aquele término mais ou menos. Eu vou fazer a seguinte proposta. A gente encerra agora. Damos uma olhadinha, todo mundo dá uma olhadinha naquele processo lá, para ter firmeza de convicção. E nós retornamos às 13h30. Alguém tem problema com esse horário? Patrícia, você podemos recomeçar às 13h30? Sim, presidente. Perfeito. Então, peço ao conselheiro Leonardo e ao apoio para encerrar a gravação. Bom almoço a todos. Só uma dúvida aqui, Léo? Oi. Esses da Fiat Chrysler, saiu um só e o resto tudo ficou, ou foi um erro de... Saíram 2. E o resto ficou? Todos ficaram. Ah, tá. Só para saber. Era isso. Beleza. Pessoal, bom almoço a todos, então. 13h30, a gente retoma, tá bom? Só para subsidiar até a análise aí do processo do Leonardo. Fala. Só uma coisa aqui que até ele pode me esclarecer. No fim das contas, quando você deu uma olhada aí, Leonardo, você realmente confirmou a existência desses créditos de importação? Que você acabou se antecipando, e aí eu não... Você ia falar sobre isso, acabou não falando. Inclusive tem voto desse crédito de importação no item 22. Mas, por exemplo, no item 19, ele não alega isso na manifestação de conformidade. Então eu deixo de conhecer. Isso, mas nesse item não tem, né? Exato. Agora no item 1, ele tem. Eu não consegui ainda abrir a impugnação, a manifestação de conformidade, só para confirmar se ele alegou isso na manifestação também.
Mas até pelo que eu estou vendo no relatório, provavelmente tem. Eu simplesmente vou pegar o trecho que eu coloquei no item 22 e transplantar para cá. Porque, eu não sei se vocês lembram, quando o Lázaro mostrou para a gente ali a planilha, e ele tratou ali dos créditos de exportação, eu até fiz uma observação aqui em relação aos créditos de importação vinculados à receita de exportação, eles entrariam nesse crédito daqui que ele está sendo pleiteado, porque isso aqui é um crédito da 10.865. É sob o amparo da 10.865 que o crédito de importação vinculado à receita de exportação é pleiteado. E eu acho que é até um questionamento específico em relação a isso, que o fiscal glosa esse crédito em abstrato, a possibilidade de ressarcimento, e aí eu faço até uma observação de que eu não sei nem como é que é o entendimento da turma, para falar a verdade, mas a própria Receita já tem solução de consulta admitindo esse crédito, né? Que esse crédito pode ser realmente pleiteado pela 10.865, ou seja, o crédito de importação vinculado à Receita de Exportação. Tem, acho que a solução de consulta 70 de 2000. 70. Isso. É isso? Tá 70 de alguma coisa. Exato. Não, tá certo. Então, era só para saber, né? Porque isso era uma questão relevante até para o valor a ser ressarcido, né? Caso... A questão desse crédito aí vinculado à exportação era aquilo que eu falei, né? Segundo, vamos ler com mais calma, mas parece que já foi pedido em outro processo. Lázaro, mas resta saber se é justamente essa parcela vinculada à importação. Porque se ele estiver pedindo mercado interno, adquisições no mercado interno vinculado à receita de exportação, que deve ser difícil de ocorrer, considerando as atividades dele, penso eu que, tudo bem, vai estar lá. Agora, se for esse crédito aqui, eu entendo que ele tem que ser negado lá, mas deve ser reconhecido aqui. E aí a gente pode aqui até ponderar aqui na turma o fato de ele estar pedindo em duplicidade, ver se já foi reconhecido de um lado e por aí vai. Tá. Mas, a princípio, em teoria, esse crédito, ao meu ver, deveria ser reconhecido nesses autos e não naqueles. Se ele é referente a esse pedido, a esse processo, a essa parcela, sim. Então, tá certo. Temos que ver onde é que está a duplicidade. Valeu. Tranquilo. Bom almoço, pessoal. Até a tarde. Alguma coisa? E o meu presidente estava no item, né? Aí, no 15, do nada ele falou, fechei a pauta da manhã. 49 itens. Eu não vou dizer nada, acho que eu vou ter que estar de novo.
Véi, tem demais. Como é que ele fez isso? Do nada, velho. Ele falou, então, fechamos a pauta da manhã, vamos almoçar. E eu, oi, filho? Como assim? Eu vou escutar de novo pra ver se ele deu um voto igual pra todos os outros, entendeu? Pode ser isso. Velho, ele tava no 15, era paradigma, do 1 ao 15. Aí do 15 ele deu o mesmo voto até o 49. Tá ligado, velho? É muita coisa. E não é paradigma os outros. Eu tô preocupada. Sim.